Então, ele pede para a gente imaginar um salão oval ou um salão redondo, né? Não, na verdade, ele pede para a gente lembrar do nosso salão da alma. Que lembra que ele falou, teve uma aula agora que a gente tem aquelas tarefas de colocar essa mesa em volta da nossa mesa, dentro do salão da nossa alma, as 24 cadeiras e nomear essas cadeiras. Então, ele fala que é dentro desse salão. Então, nós vamos revisitar esse salão, que é o salão da minha alma. E ele fala que esse salão da alma é igual ao salão da Casa Branca, que é um salão oval, que ele é um salão circular, aonde quem entra lá dentro não sabe mais aonde que é a saída, né? Porque porque ele é oval, ele não tem é um quadrado. Então você é um salão oval, um salão de poder. Quem entra lá dentro são só as pessoas governantes que o próprio governo americano coloca. Ele trouxe isso só para a gente compreender mais ou menos o que ele estava falando. Então, dentro desse salão da sua alma é como você vê. Então, faz de conta, você tem que fechar os olhos e imaginar esse salão redondo. Então, esse salão você vai entrar lá, ele é dentro da sua alma. E lá vão estar diversos quadros na parede. E esses quadros representam você. Então, eles são obras de arte que representam quem você é. Então, esses quadros vai estar falando de você. Como você se vê, é a sua imagem, a representação. Então, essas obras são extremamente valorizadas. Então, você tem esse salão com tudo que é mais precioso. Só que alguém entrou nesse teu salão da alma e pichou essas paredes, sujou, colocou muitas vezes cocô, colocou poeira, tá com teia de aranha, tá tudo sujo esse salão da sua alma, né? Então ele fala assim: entra dentro desse salão para tratar esse salão. Entra, mas a primeira coisa que você vai fazer, na hora que você estiver aqui dentro do seu salão, a providência que você vai tomar é pôr uma tranca na porta. Você vai colocar ali uma chave digital que só entra quem você autorizar. Primeira coisa. Então você vai olhar para esse salão, que é o seu salão, que é o seu lar emocional. Então ali você vai ver que na parede tem vários quadros. Você vai ver que tem quadros que eles estão é, sujos, tem quadros que eles estão tortos, tem quadros que eles estão com, com sujeira. E você vai olhar para o teu quadro de riqueza e vai ver que lá tem um mendigo e não tem um rei, né? Só que você olha para esse quadro e você vai transformar ele na imagem real que você tem. Então você transforma em quem você quer ser, na imagem nova. E toda vez que você ressignifica essa imagem, você vai fazendo ele transformar naquela imagem, porque ele é um quadro metafísico, ele é um quadro poderoso, que ele vai fazendo essa mudança. Então você vai ver todos os quadros que você está vendo são quadros que Deus fez para você. Então, Deus colocou aquele quadro perfeito, com uma imagem perfeita, só que às vezes você foi lá e colocou um adesivo em cima. Às vezes ele te colocou de governante e você colocou, às vezes, de mendigo, pedinte. Às vezes, seu quadro que é para ser da família só está você lá, não tem a sua família. Às vezes ele te colocou um quadro de excelente comunicador e lá tem um gago. Você colocou em cima uma imagem de um gago. Então comece a desvendar, a limpar esse salão, a tirar essas coisas que estão ali dentro. Comece a trocar, a tirar todos esses adesivos que foram colocados que não são desse quadro original. A moldura desse quadro, ela é sobrenatural. Toda vez que você se ressignifica essa sua imagem, você ressignifica a imagem que está ali no quadro. Você troca essa imagem. Então, você tira do seu inconsciente e coloca ali uma imagem real. Ele falou assim que isso não é mágica, mas é magia, porque você vai ressignificando quem você é. Você vai encontrando assim a sua imagem, tá? É algo sobrenatural. Ele não é físico, né? Ele é metafísico.
Então, todas as áreas da sua vida. Daí aqui ele põe uma tarefa, que é a tarefa principal, que é a terceira tarefa. Você vai entrar dentro desse seu salão da alma redondo e vai usar a imaginação, né? Você vai olhar para cada quadro desse e você vai trocar 7 quadros. 7 quadros você vai restaurar a imagem. Tem muitos quadros lá dentro, mas você vai começar por esses 7. Então, o primeiro que você vai fazer mudança, que é a tarefa de hoje, é a forma como você se vê, e você dá um nome para isso. Como que você se vê hoje? Como que realmente você se vê e dá uma nota, né? Então, hoje, o Pablo, ele deu o exemplo dele, ele se vê governante. Então, você tentar olhar que imagem você vê para você fazer essa mudança. E ele dá a nota 9. O segundo quadro é financeiro. Daí, que nome que você dá para esse quadro, para essa obra? Ele dá de multiplicador. Então, você se vê como um mendigo, então é esse quadro que está lá. Que nota que você dá? Então, você tem que ir trocando essa imagem. Primeiro, você identifica qual quadro que é para você fazer essa troca. Ele falou da família, daí ele deu nota 7 para o multiplicador dele, de finanças. Família, né? Ele coloca um nome também. E às vezes tem gente que não tem ninguém na família. Então, começa a olhar e dar a nota do jeito que tá para você olhar esses quadros. Como que tá a sua saúde? Daí dei um nome, ele deu o nome de resistência, né? Então, coloca o quadro que você vai colocar no lugar do que está lá. E a nota dele é 5, é 9. Depois ele fala emocional. Para ele é uma bomba nuclear a parte da emoção. E como é que está o seu quadro emocional? Olha para esse quadro, né? E troca esse quadro. Ele colocou nota 10 dele. Daí ele fala da espiritual, que é amizade, também colocou 10. E depois o desfrute, o sétimo quadro, o desfrute. Ele fala assim, curtir a vida doidado, ele colocou 9. Então, 7 quadros você vai olhar para tomar consciência de como ele tá, para você restaurar, que é a imagem que a gente se vê, o financeiro, a família, a saúde, o emocional, o espiritual e o desfrute. Tema e nota. E a atividade, depois de olhar esses quadros, é ajustar 3 quadros, pelo menos, ou 7 se você conseguir, com 3 atividades. Então, para cada quadro, para fazer a mudança da imagem, você vai mudar ali. Primeiro, você vai colocar a senha, você vai falar se as pessoas não vão mais entrar nesse meu local, as pessoas não vão mais estar fazendo isso, ou você vai se conectar, ou você vai criar uma atividade nova, você vai colocar 3 atividades para cada mudança que você quer fazer, para que realmente você ressignifique, né? Então ele fala o seguinte, lá só vai entrar, você não vai dar essa senha para ninguém, nem para o seu cônjuge, nem para ninguém. Ele fala assim, porque o cônjuge ele não é a mesma alma, não tem a mesma alma. Ele é o seu parceiro, né? Mas ele não tem a mesma alma. Então ele falou assim que ele só dá a chave para entrar lá para uma pessoa, que no caso é Cristo, né? Ele coloca assim. Então, tem pessoas que você vai ter ações que você vai ter que fazer que desconectar, refazer, ajustar. Então, para ele, só Cristo entra lá. E daí ele vem falando o seguinte, que o governo da vida dele está nele. Que às vezes a Carol quer fazer alguma coisa e a Carol fala assim, e ele fala não. E a Carol fala, nossa, você tem medo de perder o seu governo? Ele falou, não, você não vai governar nunca na minha vida, ninguém vai governar. Ele falou, você pode pedir para mim ir para outros caminhos, mas governar nunca, né? Então ele fala assim que às vezes algumas pessoas falaram para ele quando ele estava construindo, fazendo uma obra, olha, se você não fizer isso ou pagar propina, né? A obra vai parar. Ele fala, pode fechar. Pode fechar. Ah, se você continuar, eu vou te levar preso. Pode levar, né? Se você não fizer isso, vai acontecer isso. Pode fazer. Então, ele falou que ele não abre mão do governo dele para ninguém, porque ele, dentro desse salão, ele encontrou quem ele é enquanto imagem. E você tem que ter esse lugar forte dessa imagem e revisitar sempre que você precisa.
Então ele falou que ele não negocia com ninguém. Daí ele fala, deu errado um negócio, daí ele fala, foda-se, né? É, ele fala, eu sou governante. Seja quem for, juiz, delegado, eu governo. Então ele fala assim que é para a gente entrar dentro do governo, colocar dois escudos, imaginar dois escudos assim, que é da nossa alma, que é da nossa imagem e semelhança, e ir para frente, igual uma locomotiva, né? Ele falou assim que ele tem a escola e que ele lá tem o governo da escola. Daí isso que uma vez uma mãe levantou e falou, nossa, Pablo, assim eu fico com medo. Eu medo do jeito que você fala. Ele falou, então, é que você não está acostumado a não ter governo. Ele falou assim, comando aqui nessa escola tem o meu comando, o meu governo. Então, se você acha que isso não é importante, abre uma escola para você. Aí ele falou, sabe onde que vocês vão mandar? Na escola de vocês. Então, ele bem assim. Ele falou também que entrou uma mulher, às vezes, ele estava dando uma palestra, falou assim, Pablo, nós vamos orar para você, juntar pessoas aqui para a gente abençoar você, porque você está tendo muito ataque. Ele falou, não, pode ir embora. Ele falou assim, a pessoa quer tomar o governo dele e ele não deixa, né? Então, e às vezes ele vai em alguns lugares, as pessoas falam assim, Pablo, fala aqui. Ele falou assim que ele não toma o governo de ninguém na casa de ninguém, mas dentro dos negócios dele, da casa dele, ele que fala. E às vezes ele vai nos lugares, vai para desfrutar, vai para ser uma pessoa comum, não vai para governar, né? Mas a vida dele é ele que governa. Então, ele fala: eu sou o governo, eu governo, eu não dou a chance para ninguém sobre o meu governo. Daí ele conta, né, que você tem que usar a inteligência para isso. Não é que você tem que usar a estupidez ou usar a força, mas você tem que ser governante e saber das inteligências, né? Que quando ele foi para mudar de Goiânia para São Paulo, o sogro dele chegou para ele e falou assim: você não vai, Pablo, não precisa, você está em tudo aqui, para que que você vai? Não vai para lá. Daí ele foi ver o pai dele e o pai dele falou assim: Pablo, não vai. Para que que você vai para São Paulo? Tá bem aqui. Daí disse que ele pegou no punho assim do pai, apertou e falou: Meu sogro não quer que eu vá. Daí o pai dele fez assim: Então você tem que ir, você tem que governar você, você tem que. Daí ele falou: Você tem que usar a inteligência. Então o sogro dele ele conversou, falou, né? E para o pai ele usou essa inteligência, que é, que é esse comando. Então ele falou que. Daí o sogro falou: Não, realmente é você que governa, pode ir, né? E teve uma vez que um pastor ligou para ele e falou: Você tem que pedir desculpa por causa do que você falou. Daí ele falou: Por que que eu vou pedir desculpa? Eu não vou pedir desculpa, você não governa a minha vida. Daí o pastor falou: Você é rebelde. Daí ele falou: Você não governa sobre mim, né? Eu devo, eu só, se ele só se curva ao Deus que ele acredita. Daí ele fala assim que nós temos o Brasil, que nós ainda não governamos o nosso Brasil, que na década de 1940 a gente tinha só a orla ali do Brasil, daí veio alguém que colocou essas rotas, criou rodovias para o Brasil cresceu, né? Ele falou que Juscelino, ele fez isso, ele peitou muita gente, daí ele construiu o Brasil em 1000 dias. Então, gente, ele fala assim que a gente tem que ter essa imagem ajustada, né? Daí teve depois ali do boot, uma mulher mandou mensagem: Pablo, você tá de camisa do lado virado. Ele tava com a camisa do avesso. E ele falou assim: vai cuidar da sua vida, né? O que que tem a ver a minha camiseta? Você perdeu o boot para ficar olhando minha camiseta. Ele fala assim: pare de ficar agarrado nas coisas pelo caminho, foca na sua vida e vai para frente. Que no início pode ser que algumas pessoas não aguentem você. E quando a gente começa a mudar, a gente começa a falar não. A gente começa, às vezes, a ser chato, porque a gente está ajustando a nossa vida. Ele falou que só que depois a gente vai ajustando e vai ficando nobre, vai realmente tendo esse governo de uma forma mais tranquila, né? E amanhã ele vai estar nos Estados Unidos e ele fala que todo mundo vai estar lá, né? Da equipe dele treinando, porque ele falou é um novo tempo. Então, Simone e Daniele que está assistindo aqui,
Se vocês quiserem comentar, a gente pode abrir agora para uma conversa ou uma dúvida, se vocês tiverem. Se não, a gente encerra também e vai pôr gravado lá na plataforma. Se vocês quiserem abrir o microfone para falar, fica à vontade, tá? Bom dia, Kátia. Perfeito hoje. Oi, Daniele. Forte, né? Forte. É bem isso mesmo. Tudo se resume em vai cuidar da sua vida e não deixar ninguém governar, né? O Yes. seu propósito, o seu chamado, o seu... É igual um carro dirigindo. Quem está no motorista, quem está na direção é ele. Não adianta dar opinião, não adianta... Tira o foco, porque cada um tem uma visão, né? Uma velocidade, um reflexo. Então, é cada um que está pilotando, é a pessoa que tem que dirigir, não ouvir vozes, né? Tem que É. confiar. E fazer o que tem que ser feito, né? Porque senão a gente fica parado no caminho, né? Igual o exemplo do carro que você deu, senão a gente não chega. Então a gente tem um percurso para ir, para levar, às vezes, todo mundo, né? E daí quem está ali no comando realmente tem que seguir, e é esse o chamado, né? Isso mesmo. Quem dirige é quem governa, isso mesmo. Muito bem. Então, Obrigada, tá bom? obrigada. Então tá bom. Obrigada, porque isso ficou uma chave, assim, que eu já aprendi, né? Já tinha aprendido, mas foi bom que ficou fixado, maravilhoso, assim. Que bom. É isso mesmo, entendeu? Então tá bom. Então, Simone está atendendo já lá no trabalho. Obrigada, Simone. Obrigada, Daniele. E até amanhã. Tchau. Até mais, querida. Muito obrigada. Obrigada.